E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo no Tática Didática. Eu me chamo Vinícius Ferreira e hoje eu vou analisar o atleta Alan Patrick. Vários clubes aqui do Brasil vinham procurando ele, principalmente uma disputa entre o Santos e o Inter. E hoje a notícia que se tem é que o Inter se acertou já com o Alan Patrick. Ele está próximo de voltar para o Clube Gaúcho, onde teve uma passagem na temporada de 2014, uma passagem boa. Ele amadureceu, cresceu muito, tanto em termos de técnica e tática, mas também de mental e a liderança que ele tem sobre o grupo. Se ele realmente vier para o Inter, vai ser de grande valia, vai aumentar muito tanto a questão da liderança e a parceria que ele vai ter com o Tyson, porque jogaram juntos por um bom tempo, mas também a qualidade técnica que vai aumentar muito e vai elevar bastante o nível do Inter, tanto para fazer assistência como para fazer gols ou criar algumas chances, né, as chances de jogada. Ele é um jogador muito inteligente e eu vou mostrar ele aqui para vocês, vou comparar com alguns jogadores do elenco do Inter. E também vou analisar ele individualmente, algumas características e como é que ele joga. Beleza? Aqui eu já mostro o Tyson, Maurício e o Wanderson, em comparação com o Alan Patrick. Eu coloquei a temporada passada, porque o Alan Patrick ainda não jogou oficialmente esse ano, né? E o Wanderson não teve uma quantidade de jogos na temporada passada, né, em 2021, para a gente fazer uma comparação e ficar bem nivelado entre esses quatro jogadores. Né? O Wanderson se machucou um pouco antes da metade do ano passado, e aí ficou esse tempo sem jogar. Esse ano jogou partidas amistosas, né? Não foram jogos oficiais, então não coloquei aqui temporada de 2022 também. E é para ficar um pouco mais nivelado, coloquei 2020 do Wanderson e 2021 Maurício, Tyson e Alan Patrick. Coloquei algumas características que eu acho importantes e também algumas características que são importantes para o modelo de jogo do Medina, né? As partidas jogadas, né? O que tem menos partidas é o Wanderson. O Maurício em 2021 ele já jogava no Inter, então teve mais partidas, né? O Brasil em si ele tem muito mais jogos, né? 51 partidas para o Maurício. Mas aí aqui a gente já vê um alto número de assistências para o Alan Patrick, né? Em 35 jogos, 12 assistências, e ele fez 5 gols, que já é maior que todos esses outros jogadores, e a quantidade de assistência, então, nem se fala, que chega mais perto é o Maurício. Em oportunidade criada, é um pouco parecido com o Wanderson, né? Em 2020, ele tem uma oportunidade criada por jogo. Nos tiros são os chutes, né? Então, um pouco mais de um chute por jogo, uma pontaria de 44% no chute no gol, uma pontaria razoável, né? O Maurício ele tem bem abaixo, ele chuta mais de uma vez por jogo, mas tem uma pontaria de menos de 30%. E aqui o que eu acho bem interessante são as recuperações do Alan Patrick no campo adversário, né? O que o Medina preza bastante é essa pressão pós-perda, né? Ele, quando a equipe perde a bola, a equipe reage, né, para pressionar o jogador que está com a bola para recuperar já no campo de ataque. E o Inter ele conseguiu fazer isso em algumas ocasiões e vinha melhorando até o Grenal, que nos dois últimos Grenais não conseguiu ser efetivo nessa pressão pós-perda. E o Alan Patrick tem 28, né, recuperações do campo adversário, mais do que Tyson, Maurício e Wanderson. Quem chega mais perto é o Maurício, que tem 25. Em dribles, ele é um cara que dribla muito bem em espaço mais curto, né? Quando tem alguns jogadores na volta dele, ele se sai muito bem nesse drible mais curto, né? A gente consegue ver que tem uma alta taxa de drible por partida, né? Então 4,6 dribles por jogo, muito mais do que o Tyson e também do que o Maurício, um pouquinho menos do que o Wanderson. O Wanderson já é um ponta que vai para cima, né? E apesar de ser um ponta de 1 contra 1, ele cria bastante chance. Então foi por isso que eu coloquei aqui o Wanderson nessa comparação. A porcentagem, né, a efetividade do Alan Patrick é muito alta, muito mais alta do que os outros três jogadores, 74%. Então, uma taxa bem elevada nos acertos dos dribles, né? Os equipamentos aqui são os desarmes, né? A ferramenta que eu uso, ela
eu tive que traduzir para ficar mais fácil aqui também para a gente falar sobre os indicadores, mas ela traduziu errado, aqui são os desarmes. Então, desarmes 2,4 para o Alan Patrick, mais do que todos os outros também, e uma porcentagem razoável, 41%, o Maurício se sobressai aí com 52%, mas também isso mostra que ele é efetivo no quesito de desarmes, principalmente por roubar bastante bola no meio campo adversário, né? Passes chaves, então, é 1,50, praticamente, é quase 2 passes-chave por jogo, e aí nos passes-chaves precisos, né, que é a porcentagem, mais ou menos, 0,77 por jogo, então quase um passe-chave por partida, né? Então, bem mais do que os outros três jogadores. Então, a gente consegue perceber que, pelos dados, o Alan Patrick é um jogador que cria muitas chances. Não é à toa que em 35 jogos teve 12 assistências. É um cara que participa bastante do jogo, dá bastante dinâmica. E, por ele ser um jogador inteligente, por consequência, ele consegue achar mais esses passes, né? É um cara que tem uma visão de jogo muito boa. E aqui os passes por jogo, 54, então a gente vê que ele é bastante participativo, né? E com uma precisão de 89%. E aqui eu já vou passar para os indicadores. E aqui não é um indicador ofensivo, mas é um indicador defensivo que traz muitos benefícios. A gente vê aqui o Shakhtar nessa temporada, né? Jogando contra o Dinamo, na temporada 2021-2022. O Shakhtar ele faz encaixes, né? Pressiona lá no bloco alto e faz alguns encaixes. Então a gente vê aqui um jogador não está na imagem, mas ele já está chegando para pressionar o jogador do Dinamo. Um outro jogador do Shakhtar já está no volante do Dinamo. E aí, se não me engano, aqui é o TT, que por sinal pode vir estar indo para o Grêmio, né? Também está marcando esse jogador, mas ao mesmo tempo também pressionando um pouco o goleiro, né? E aí esse outro jogador do Shakhtar já pressiona o lateral 94 aqui, camisa 94 do Dinamo. E o que o Alan Patrick faz é muito interessante, né? Ao invés de ele pressionar só o goleiro, né, em direção ao goleiro, ele vai meio que costeando, né? Vai fazendo meio que uma borda assim. Ao invés de ir só no goleiro, ele vai costeando para conseguir evitar que o goleiro faça o passe para esse zagueiro do Dinamo, né? Então, ao invés de ele ir só no goleiro, ele vai costeando para também tirar essa opção de passe, né? E aí ele pressiona e é dentro da área, né? Ele tenta o desarme, né? Pressiona o goleiro quando vê que ele vai tirando espaço e o goleiro vai ficando sem opção, ele vai induzindo o goleiro ou ao chutão ou ao erro. Não aconteceu nenhum dos dois, porque quando o Alan Patrick tenta chegar e eles se batem, né, os dois, ele chega firme na jogada, a bola sobra para o jogador que teoricamente está livre aqui, né? Então a bola rebate nos dois e aí, consequentemente, né, por coincidência, a bola fica com o jogador do Dinamo. Mas é uma jogada bem interessante dessa pressão que o Alan Patrick faz, né, que ao invés de só ir no goleiro, né, ele também tira a opção de passe e pressiona ao mesmo tempo. Né? Então, ele induz muito o goleiro ou ao chutão, também porque o Shakhtar marca em bloco alto e encaixa e não tem opção de passe, ou também induz ao erro. Né? É bem interessante essa marcação-pressão, como o Alan Patrick consegue pressionar os adversários. E aqui, não dá para faltar, não dá para deixar de lado essas criações de chance do Alan Patrick. E nesse jogo contra o Dinamo ele foi muito bem, fez gol, deu passes, e aqui um dos passes, o jogador está quase impedido, ele faz o passe na hora certa, e num local onde dificilmente passaria a bola, né? E ele consegue esse passe achando o centroavante do Shakhtar, que desperdiça a chance, mas é uma oportunidade criada pelo Alan Patrick, esse passe mais em profundidade, né? Quebrando essa linha de marcação da equipe adversária. E aqui o que eu mais gosto nele é esse mapeamento, né, do espaço, essa identificação dos espaços livres. Aqui o Dinamo marca num 4-4-2, né? Então são dois jogadores na primeira linha e mais quatro na linha de meio de campo e quatro na linha de defesa. E aí aqui no meio a gente vê um espaço livre, né? E aí o Alan Patrick, a gente observa ele que
ele faz essa quebra de pescoço, né? Então ele gira o pescoço para conseguir observar ou identificar o espaço que está vazio, para ele se posicionar nesse espaço. Então ele sai de trás do marcador, entra nesse espaço que estava vazio, né? Nesse espaço vazio, ele entra, e aí no momento que ele entra, o jogador que estava marcando ele, né, que estava na frente dele, vai em direção ao Alan Patrick, mas aí ele faz uma outra coisa que eu admiro muito nele, eu gosto bastante dessa característica, que é esse domínio orientado e o drible curto. Né? Então ele faz um drible fazendo uma troca de direção. Né? Um jogador ele estava indo para um lado e o Alan Patrick ele faz o giro dominando já para o outro lado. Né? Então é um movimento, é um drible no contramovimento do adversário. Né? Ele vai para o lado direito e o adversário está indo para o lado esquerdo e ele vai ter que fazer essa troca de direção, né? Para ter que marcar ele vai ter que ir para o outro lado para marcar o Alan Patrick, e aí ele já tira um jogador da disputa. Né? É uma jogada muito rápida e tem que ser inteligente para conseguir fazer isso, né? E aproveitar esse espaço e saber utilizar essa vantagem nas trocas de direção. Então, o Alan Patrick ele é muito inteligente para conseguir fazer isso. Né? E aí, nesse momento que ele faz esse drible nessa troca de direção, né? Nesse movimento que ele faz, já tem um espaço livre na frente dele também para ele explorar. Mais uma vez aqui outro drible curto, né? E mais uma vez nessa troca de direção, né? Nesse contramovimento do adversário. Aqui é um contra-ataque que vai ser armado pelo Shakhtar. O Marlon, que inclusive está em negociação também um pouco avançada com o Internacional. Vou trazer uma análise dele aqui para vocês também. O Marlon ele antecipa, faz o passe para o Alan Patrick. E aí, ao invés de ele dominar e sair, né, ir para frente, o que ele faz? Ele domina girando para frente, né, domina girando para frente, e os dois marcadores vão meio que fazer um sanduíche nele, né, aquela marcação sanduíche, os dois vão ir para cima dele, afunilar, né. Mas ao invés de ele ir para frente, né, ele faz um domínio, faz um giro, mas ao mesmo tempo ele retorna, né. Então é uma jogada muito rápida e tem que ser muito inteligente para conseguir executar ela. Aqui o jogador ele dá um rapão no Alan Patrick, o Alan Patrick cai e sofre a falta, mas se não tivesse essa falta do jogador adversário, os dois jogadores eles iriam em direções opostas. Né? Os do Dinamo iriam recuar, né? Iriam ir para o campo, para o próprio campo, e o Alan Patrick também ia para o próprio campo, né? Então eles vão em direções contrárias. Ele faz um drible curto, né? Tem pouco espaço aqui, os dois jogadores estão afunilando e ele quase consegue sair da marcação, só não sai porque sofre a falta. Então é um jogador muito inteligente, sabe aproveitar muito bem os espaços nas costas do adversário e também nesse troca de direção, né? Nesse contramovimento do adversário. O adversário vai para um lado, ele vai para o outro, e ele consegue aproveitar o espaço que tem, tanto nas costas como também na frente do jogador, né? Ele aproveita muito bem esses espaços, é um jogador muito inteligente. E esse drible curto não é todo mundo que consegue fazer, executar com perfeição, né? E tem que ser muito inteligente, tem que ser muito rápido nessa troca de direção que ele tem que fazer, né? E nesse pensamento. Então, é um cara que se sobressai, assim, nesse quesito. Um outro quesito também ele sabe muito bem retirar a bola da pressão. Aqui a gente vê, tem dois jogadores, dois brasileiros, né? O Marlos, que hoje está no Atlético Paranense, e o Dodô, lateral direito, um baita lateral do Shakhtar. E aí ele recebe a bola, ele recua bastante para ajudar nessa dinâmica, né? E nessa transição, nesse apoio que ele faz, ele recua para receber a bola também e dá uma dinâmica na equipe do Shakhtar. E aí aquele recua para receber a bola e aí gira e já faz a inversão de jogo. Né? Ele sabe já que tem jogadores do Shakhtar livre no corredor no corredor oposto, né? E ele tira essa bola da pressão. Aqui tem 1, 2, 3, tem 4, 5 jogadores, 6 jogadores do Dinamo, né? E aí ele faz essa inversão de corredor, retira a bola da pressão. O Shakhtar tem muito mais facilidade para conseguir progredir e mais tranquilidade também, porque não tem nenhum jogador do Dinamo marcando.
E aqui também outra característica dele, que ele é um jogador que chuta de diversas zonas do campo, né, diversos setores. Então aqui é o gol dele contra o Dinamo na vitória por 3-0, um contra-ataque que é ele que puxa o contra-ataque desde da entrada da área. Aí ele vai levando, surge um espaço. Aqui são poucas opções, os jogadores do Dinamo marcaram muito bem, né? Ele tinha a opção talvez de um passe aqui para o centroavante do Shakhtar, o camisa 23, mas ele também ficou impedido, e aí ele opta pelo chute a média distância, faz um golaço, né? Então também é uma característica do Alan Patrick, né? Esse chute em diversas zonas do campo. E aqui, mais uma vez, esse mapeamento que ele faz, só que agora num nível competitivo muito mais alto, né? Uma Champions League contra a Inter de Milão, né? Jogando em casa, lá na Ucrânia, e ele consegue entender muito bem esses espaços. Isso me surpreende muito, assim. Não me surpreende, né? Mas é algo que eu gosto bastante, assim, nos jogadores, principalmente em jogadores volantes ou atacantes, meio-campistas, pontas, que conseguem aproveitar bem esses espaços, né? Claro que todos os jogadores precisam ter, mas eu acho muito interessante quando um meio-campista tem, porque ele consegue dar uma dinâmica muito melhor no meio de campo, né? Se ele não consegue aproveitar esses espaços, né? Se ele não tem essa quebra de pescoço, esse giro e observa os espaços vazios, o Alan Patrick muito provavelmente ficaria aqui atrás do marcador e não receberia a bola, né? E aí o time do Shakhtar não progrediria no campo. E aí então a gente vê aqui que ele identifica o espaço livre, recua um pouquinho, ele olha mais uma vez, né, para ver se tem algum outro adversário chegando para fazer a marcação ou algum companheiro dele livre, né? Então é para o benefício próprio, mas também no benefício do colega, né, do companheiro. E ele olha mais uma vez antes de receber a bola, só que daí para o lado oposto, né? Ele olhou aqui para a esquerda, só que daí agora ele olha lá para o direito, uma visão também um pouco periférica, né? Aquela visão de canto de olho. Ele olha, vê se tem algum jogador nas costas dele, o que tem, mas não é aquele jogador que tá pressionando ele, né? Ele tem uma bola ali tranquila para dominar e pensar no que vai fazer. E ao mesmo tempo que ele consegue perceber as costas dele, ele também observa que tem outros jogadores do Shakhtar lá no corredor oposto, né? Aí ele domina girando, né? Não tem ninguém na volta dele para fazer essa marcação pressão, né? Ele domina, faz um domínio orientado, né? O domínio orientado, então, ele dominando, orientando a aproximação dele, né? Literalmente o domínio orientado. Ele domina já colocando a bola numa posição que ele possa fazer a aproximação dele, e aí ele gira e já inverte o corredor. Também o jogador do Shakhtar faz um movimento para atrair a marcação, né, da Inter, a marcação do lateral adversário, para o Dodô ficar livre naquele canto. Então também é uma jogada trabalhada pelo Shakhtar, mas que a gente não pode desmerecer a inteligência e como bom jogador é o Alan Patrick, né, para fazer essa quebra de pescoço, identificar a marcação adversária, se está fazendo uma pressão, se tem marcação nas costas dele, se ele vai receber livre, se tem um companheiro que vai ficar livre, se os companheiros dele estão marcados. Então, essa quebra de pescoço que ele faz e o domínio orientado para acelerar essa jogada, né, para conseguir progredir no campo, facilita muito essa dinâmica ofensiva do Shakhtar e muito se passa pelo Alan Patrick, né, faz essa virada de jogo para o Dodô, fica livre, vai para um contra um, e aqui já é um jogo de alto rendimento, né, um jogo muito mais competitivo, né, contra a Inter numa Champions League. Né, então não é contra os times da Ucrânia, muita gente vai falar, mas esse cara só joga lá na Ucrânia, contra times que não são conhecidos, não tem uma competitividade tão alta. Então eu mostrei aqui um lance de Champions League, né, um lance contra um time muito grande que é a Inter de Milão, para a gente ver que não é só em jogos menores, né, contra times não tão renomados e não tão bem vistos assim pelas pessoas. Coloquei aqui um lance da Inter de Milão. Beleza? Então essas são as características do Alan Patrick, vai agregar demais. Em qualquer clube brasileiro que ele for, ele vai agregar demais, tanto em quesito técnico, tático, mas também de liderança, né? O mental dele, o cognitivo é muito forte.
Então, vai ser um jogador de muita valia aqui no Brasil e que vai aumentar muito o nível do time que ele for, né, para competir no mais alto nível e brigar por títulos. E é isso que eu imagino dele vindo aqui para o Inter, vai ajudar muito, também pela parceria que ele vai ter com o Tyson, né? Isso é bem importante também. Beleza? Então esse foi o vídeo da análise do Alan Patrick. Se tu curtiu, já deixa teu like aqui, te inscreve no canal, é muito importante pra gente. Beleza? Deixa nos comentários aqui também o que tu acha do jogador, se tu já conhecia, se tu não conhecia ele, e se tu conhece, tu acha que vai agregar aqui no Brasil? Feitoria, tchau, tchau. Muito obrigado.